Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e hoje escolhi trabalhar o tema 75 anos da independência da Índia e do Paquistão. Como sempre, estou sugerindo aqui uma leitura, tá? Já sugeri em outras oportunidades o site, o portal de notícias da BBC Brasil. Então temos aqui do dia 15 de agosto, agora 2022, Índia versus Paquistão. 3 questões para entender divisão dos dois países há 75 anos e as consequências até hoje. Então vamos falar desse tema aqui que parece aí muito importante pensando nos nossos vestibulares. Vamos lá. Em 1946, logo após o término da Segunda Guerra, o Reino Unido estabeleceu que iria se retirar, que no ano seguinte, que em 1947, iria se retirar das Índias. Óbvio, a situação do Reino Unido, economicamente falando, era uma situação muito delicada, dificilmente conseguiria manter o seu domínio sobre a colônia. E também, convenhamos, se nós pensarmos na Segunda Guerra como os aliados em defesa da democracia versus o eixo, os governos totalitários, o nazismo alemão, o fascismo italiano, o expansionismo japonês. Então, peraí, você como um importante representante dos aliados, não faria ali muito sentido a manutenção de uma colônia, a manutenção de uma relação entre metrópole e colônia. Então, caberia, obviamente, uma retirada dos territórios ocupados em nome daquela que foi a defesa da liberdade, da democracia em torno da Segunda Guerra. Mas, repito, por questões econômicas também seria muito difícil manter o controle sobre as colônias, inclusive não só na Ásia, como essa em questão, mas também pelo continente africano. Né? Bom, então essa foi a proposta. Temos aqui uma imagem, um mapa, onde você tem a proposta feita pelo Reino Unido, para a independência desta colônia, envolvendo ao mesmo tempo a maioria, formada por hindus, maioria religiosa, e dentre as minorias, os muçulmanos, aqui nesse mapa, concentrados sobretudo nas duas porções em verde, tanto a leste quanto a oeste. Os muçulmanos giravam em torno de 25%, maioria absoluta de hindus, algo em torno de 25% de muçulmanos e depois várias minorias, sikhs, cristãos e outros. Então, a proposta era essa. Agora, passados 75 anos, dá a entender que essa proposta não foi uma proposta muito interessante. Por quê? Porque talvez de uma forma apressada, vamos nos retirar, essa é a proposta, e eles ali criaram uma distinção religiosa. Havia uma cidadania evidente, mas com uma distinção: você é hindu, você é muçulmano, demais minorias. Inclusive, até mesmo para os eleitores, até mesmo para a formação do parlamento. E aí houve, por parte, sobretudo dos muçulmanos, o receio de viver em um país onde, categoricamente, era sabido ali a maioria hindu. E que dali poderia surgir, por que não imaginar, uma perseguição aos não hindus, sobretudo aos muçulmanos. Nesta imagem temos os dois principais ativistas pela independência da Índia. Então temos aqui à esquerda Jawaharlal Nehru e à direita Mahatma Gandhi. Gandhi foi o principal expoente, acredito que sim, da luta, da militância pela independência da colônia, pelo fim desta subordinação de milhões de hindus e muçulmanos sob domínio britânico.
Ele que, sobretudo nos anos 30, enquanto víamos a ascensão dos regimes totalitários, ele pregava a chamada desobediência civil. Então, a grosso modo, seria algo assim, né? O que os britânicos querem? Eles querem o chá, eles que vão plantar chá. Eles querem o algodão, que vão plantar algodão, que vão trabalhar na indústria têxtil. Nós não, nós podemos voltar a viver exatamente como antes da chegada do domínio britânico. Então, a ideia era essa, a ideia era compreender que aqueles militares britânicos que estavam lá, eles tinham também suas famílias, seus entes queridos, e não estavam ali à toa, estavam ali cumprindo uma ordem. Então, uma ação violenta pela independência seria algo completamente contraditório à própria motivação da independência, e que essas mortes não deveriam acontecer. E por sua projeção também, pelos seus contatos mundo afora, o que era algo muito raro, né? Mas ele, por ser de uma família, né, de Brahma, de uma família muito rica, ele pôde ter esses contatos e vivência no exterior. Ele chamou então muita atenção, virou um ícone aí do pacifismo, né? E assim o movimento pela independência foi ganhando força, né? Exatamente como eu disse, por estar na contramão dos modelos totalitários, do uso da violência para suas conquistas, ao mesmo tempo que o enfraquecimento do Reino Unido, sobretudo, né, ao longo da Segunda Guerra, tornou a independência algo inevitável. Porém, eles queriam uma Índia só, talvez não com esse nome, mas uma só nação, fruto da retirada britânica, mas uma só nação que embarcaria hindus, muçulmanos e outras tantas religiões. Tá? E isso criou uma certa dúvida de como isso iria funcionar. E aí que os muçulmanos se organizam para uma outra proposta, para a criação de não um país envolvendo esses dois grupos religiosos, mas sim a criação de dois países, que foi o que acabou acontecendo em 47. Né? A criação da Índia e, simultaneamente, a criação do Paquistão. Paquistão que inicialmente estava dividido em duas porções, a oeste e a leste, sendo a parte leste conhecida como Paquistão Oriental. Paquistão Oriental, que mais tarde, no início dos anos 70, viria a se tornar, a romper com o Paquistão e se tornar Bangladesh, que é hoje uma das nações mais pobres do mundo. Bom, e exatamente esse é o ponto da discórdia, o traçado da fronteira, sobretudo da parte norte. A parte norte da Índia, fronteira com China e Paquistão, né, uma tríplice fronteira, é uma região montanhosa chamada Caxemira. E a Índia ficou com uma porção da Caxemira que é reivindicada pelos muçulmanos do Paquistão. É uma situação delicadíssima, porque para muitos hindus destas montanhas você tem a nascente do Ganges, que é muito mais que um rio, é uma divindade, e que nessa mesma montanha, porém do outro lado, do lado, né, mais próximo ao Paquistão, é uma área de grande valor histórico, o berço, né, desta população. Então, uma mistura delicadíssima, né, de religião com história, com questões, né, nacionais. E a Índia, por sua vez, por sua maior força, consequentemente poder militar, estendeu suas fronteiras, controlando a porção que os mais nacionalistas, né, os hindus mais nacionalistas, consideram como território indiano. Isso não se questiona, embora a população
né, da Caxemira indiana, ela é majoritariamente muçulmana, mas o controle é hindu. A Índia controla esse território. Óbvio, algo que o Paquistão não aceita. No início dos anos 70, a Índia conseguiu avançar no seu programa nuclear e obter com sucesso a bomba atômica, algo que o Paquistão prometeu também alcançar e que muitos duvidaram, mas que hoje já é realidade. No final dos anos 90, o Paquistão, inclusive, fez grandes demonstrações de força, demonstrações de que tem, sim, bomba atômica também. Quer dizer, então nós temos aí uma área extremamente perigosa. Tem a fronteira com a China, temos aqui uma ilustração, né? Então temos aqui a fronteira com a China, que também é uma área preocupante, mas raramente temos algum conflito envolvendo Paquistão, China ou Índia e China. Embora o ano passado houve uma troca de tiros, né? Mas tudo que até o momento foi resolvido e porque provavelmente qualquer um que entrasse aí no enfrentamento com a China sairia certamente perdendo. Então a questão principal é exatamente essa. É a Índia controlando parte da Caxemira, onde a maioria é muçulmana. Bom, e outra coisa que também, né, para os dias de hoje traz uma grande preocupação é que no ano seguinte, no ano de 1948, Gandhi foi assassinado. Ele foi assassinado, ele levou um tiro a queima-roupa nas ruas quando saía de uma cerimônia religiosa. Quer dizer, então quem fez o disparo queria deixar bem claro a mensagem. Qual a mensagem? Nós não queremos uma Índia que abrace o povo muçulmano. Nós queremos uma Índia nacionalista. Mas por quê? Porque isso traria problemas para os dias de hoje. O assassinato de Gandhi trazendo problemas para a atualidade. Por quê? A questão polêmica que existe em torno do assassinato do chamado pai da nação, né, Mahatma Gandhi, é que o autor do disparo, Nathuram Godse, ele, na época, um fanático hindu de 38 anos, ele era membro de um partido de direita, tá, e que acusava Gandhi de trair os hindus, de propor um país, como eu disse há pouco, que abraçasse outras religiões e, lógico, para os mais conservadores hindus, estes seriam então os muçulmanos, que Gandhi queria trazer os muçulmanos para o convívio com os hindus. Inclusive em uma de tantas que existem, mas em uma biografia que eu vi do Gandhi, ele dizia: eu sou tanto hindu quanto muçulmano, vocês são tão muçulmanos quanto hindu. Quer dizer, a fé professada por cada um pouco importa. Somos seres humanos, essas questões são questões individuais. Só que isso provocava a ala mais conservadora. Então ele, em nome do conservadorismo, este fanático de 38 anos, deu o tiro propositalmente em uma praça, em uma rua, em um espaço público, mostrando nós, conservadores, é que ditamos as regras. E este jovem fanático, ele fez parte de um movimento chamado Organização Nacional Voluntária. Organização Nacional Voluntária, ou RSS. E até hoje as provas são confusas, assim, no sentido de ele ainda fazia parte desta organização ou não. Esta organização hoje ela tem quase um século e ela continua existindo e ela é uma espécie de fonte ideológica
fonte ideológica do Partido Bharatiya Janata, ou BJP. Óbvio, para os nossos vestibulares, esses nomes pouco importam, mas esta organização que fica a dúvida se a organização estava ou não por trás do assassinato, né, do líder, do pai da nação, se o jovem era simplesmente um membro do partido o conservador, ou além do partido ele ainda era parte desta organização nacional voluntária, isto é, da base ideológica dos conservadores até hoje, e que hoje estão à frente do governo da Índia. O primeiro-ministro da Índia, Narendra, difícil a pronúncia, né? Narendra Modi, ele de uma ala nacionalista, né, conservadora, hindu, e faz parte da Organização Nacional de Voluntários. Então, quando o atual governo vem criando um clima onde os muçulmanos já não se sentem tão seguros, onde questões religiosas interferem em decisões políticas, tá? Isso, óbvio, reacende aí o clima de tensão entre os muçulmanos que ainda estão vivendo na Índia. Óbvio que quando ocorreu a independência do Paquistão, houve um grande fluxo de muçulmanos em direção ao recém-criado Paquistão e de hindus em direção à recém-criada Índia. Mas uma parcela significativa muçulmana ainda vive na Índia e, sobretudo, na Caxemira. E para tornar a coisa ainda mais tensa, o atual governo retirou da Caxemira, lembrando, Caxemira é o extremo norte, onde a maioria, extremo norte da Índia, porém onde a maioria é muçulmana, o atual governo retirou da Caxemira a sua autonomia. A autonomia que foi dada há algo aí perto de uma década, a autonomia dada à Caxemira indiana, ela acalmou o clima de tensão, acalmou os ânimos, porque, vamos lá, se eu sou muçulmano, vivo na Caxemira, mas oficialmente eu sou cidadão da Índia, mas se nós temos o nosso próprio governo, eleito por nós mesmos, com nossas próprias leis, é como se, na prática, fôssemos parte do Paquistão, como se a independência já existisse na prática, para efeitos práticos. É como se aquilo já estivesse independente. Agora, essa interferência do governo, né, indicando o governador da Caxemira e não mais eleito pelo povo, tornou óbvio o clima mais tenso. E lembrando, estamos falando de Índia e Paquistão, duas potências nucleares. E isso sempre chama atenção, é claro. Para terminar, temos aqui, recentemente indiquei em algumas turmas esse portal de notícias chamado A Referência. O site é areferencia.com. Tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada. É um material que tem uma abordagem muito, muito interessante aí na nossa linha de vestibulares. E temos aqui, do mês de agosto também, ataque de rebeldes mata 3 soldados do exército da Índia na Caxemira. E aí, continuando, Índia diz que registrou mais de 130 mortes na região, onde rebeldes lutam pela independência ou pela anexação ao Paquistão. Vamos lembrar que na instabilidade política que países como o Paquistão e o vizinho ao norte do Paquistão, Afeganistão, em meio a essa instabilidade política desses dois países, vários grupos extremistas vêm ganhando espaço.
né? Isso é bom lembrar. Vamos lembrar que quando os americanos buscaram capturar Osama Bin Laden, logo após os atentados às Torres Gêmeas, ele estava onde? No Afeganistão. Vivia sob proteção do governo que inclusive é o mesmo que agora voltou ao comando do país, Talibã. Tá? E quando Osama Bin Laden, praticamente 10 anos depois, já no governo não mais do Bush, no governo do Obama, quando da tentativa da sua captura e que resultou na sua morte, ele estava no Paquistão. Ele estava sob proteção de radicais paquistaneses. Então, em meio a esse caldo de insegurança e de fraqueza por parte, né, da política, rebeldes extremistas ganham espaço e, lembrando, aí tem bomba atômica. Até quando a Índia vai tolerar o avanço desses extremistas? Está falando aqui em 130 mortes registradas pela Índia. O Paquistão afirma que não tem nada a ver com isso. Bom, não é oficialmente resultado de uma força paquistanesa, mas de rebeldes de origem paquistanesa. Então, tudo isso leva ao aumento da temperatura, da tensão, que pode, óbvio, dar origem a uma guerra com proporções nucleares. Observando aqui o print da matéria aqui, ó, Nigéria anuncia a suspensão das concessões de 52 organizações de mídia. Quando a gente vê um governo fechando jornais, canais de TV, portais de notícias, isso indica, obviamente, uma situação muito perigosa também. Mas Nigéria, com certeza, é um tema para um outro papo nosso, mas deem uma boa olhada nisso. A fronteira Índia-Paquistão, a região da Caxemira, é certamente um dos lugares mais preocupantes nos dias de hoje, da possibilidade, né, de uma guerra, de um enfrentamento envolvendo potências nucleares. Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.